Oi, eu sumi por um tempo aí porque eu não sabia o que gravar e acho que vai continuar assim por muito tempo. Mas eu sei que vocês me amam, então eu vim trazer outro clipe de como buildar seus cookies. Só que de uma forma mais prática porque naquele vídeo tava uma bagunça. Pra gente começar bem, eu recomendo você saber como seu cookie funciona, os buffs que ele aplica, o dano que ele dá, tudo que você precisa saber sobre ele. Depois disso, você já pode procurar uma build pra ele. Mas agora, como buildar seu cookie? Quando você entra na aba do cookie e aparece esse monte de botão que pode te dar miopia por um tempo, você pode começar primeiro com os toppings, que é o mais simples que você pode fazer para começar a sua build. Você consegue os toppings ao longo do Crispia e é bem fácil de conseguir eles. E cada um deles é específico, tipo o de chocolate dá efeito de cooldown para reduzir a carga do cookie quando ele for atacar. De ataque, aumenta o ataque, amplificador, amplifica, tal. Existe uma categoria de topping específica para alguns tipos de cookie, tipo o destrutivo funciona para nutmeg e por bunny spice. Ah, mas qual a diferença dele para os outros toppings? Nenhuma quase. A única coisa que muda é esses status embaixo, que é o bônus que ele dá nos toppings. Que normalmente se adapta mais ao cookie que você estiver colocando, se ele for dessa categoria de topping específica desse cookie. Ao que eu não mencionei, esses status só aparecem quando você upa o seu topping no level 12 com esses trocinhos de topping. É tipo uma massinha, sei lá. Agora, a parte de trás do top eu não faço ideia qual é o nome disso. É uma parte que é bem chatinha mesmo, porque você consegue na mineração e fazer ela não ser horrível. Mas se você se adaptar bem essa mineração, você consegue muito deles. Ele é muito bom para build de cookie porque ele aumenta muito o power. E ele só dá um buff, tipo de algum topping traseiro, entre aspas, que você colocar. Não vamos desmerecer ele porque a porcentagem de algum poder que ele dá é muita. Agora, a pior parte das builds é o biscuit. Os biscuits você consegue no Crispia 830, que você libera o Beast Wish, que ele dá aí seus biscuits. Os status do biscuit, bom, é completamente aleatório. Você consegue com essa massa que você consegue quando você quebra biscuit ou você ganha normalmente pelo jogo, que ele dá bastante dessa massa. Só que essa massa específica, ela muda todos os status. Para você mudar um específico, você tem que ter essa massa que é de morango. Isso depende muito do seu cookie, o status que você tem que colocar embaixo. Só que se o tipo do seu cookie, por exemplo, for healer e do lado do status tiver tipo uma imagem de um cookie arqueiro, o que vai acontecer? Não vai ter muita influência esse status específico. E o que você tem que fazer? Você tem que gastar a gema. Você tem 16 tentativas para conseguir transformar todos os status no seu cookie respectivo. E o outro botão de biscuit é só o level up, que é facinho. Promote e Awakened. Promote é quando você ganha o cookie, tipo, mais do que você deveria. Tipo, você já ganhou seu cookie, aí você ganhou ele mais uma vez. Você pode promover ele pra aumentar o power. Só que, tipo, tem essas estrelinhas embaixo. Se for uma estrelinha 2, aumenta. Tipo, a primeira é 20, 30, 60, 70 e continua aí por diante. A Awakening só existe em cookies de anciões, que é sobre a história aí do jogo. Esses Awakenings você consegue no gacha, que ele vem pra você. E você pode acender esse cookie que aumenta um pouquinho também de power. Não é muito. Sobre o level do cookie, você consegue Star Edges ao longo do Crispy, a Beach Wist, Strawberry Tower e essas coisas aí. Eu iria mencionar outros métodos como a guilda, a estátua, e o Gnome Laboratory. Só que como é sobre buildar cookies e não como aumentar o power, eu não vou citar eles. Balt eu não vou explicar porque o jogo deixa bem explícito o que você deve fazer para conseguir eles. Então isso foi o básico que você precisa saber para buildar todos os seus cookies. Se você for free to play como eu, você vai precisar disso, mesmo se você não ligar com meta.
Porque o Arena, essas coisas vão precisar muito de power. E esse foi o básico que você precisa para upar seus cookies. Talvez eu grave mais vídeos sobre isso. E tchau!